Gilberto e Valquíria, nós sabemos que 80% do tempo de um dia nós agimos sem pensar, baseado naqueles hábitos que já foram construídos. E isso tudo está no piloto automático. Inclusive, a hora de servir o prato, a forma como nós comemos, ou seja, a nossa relação com a comida tem sido uma relação automática. Nós não ressignificamos muitas vezes aquilo que servimos, não pensamos na hora de comer, às vezes não conseguimos nem nos conectar com as pessoas que estão à mesa. Como que a PNL pode nos ajudar a melhorar a nossa relação tanto com a comida quanto com as pessoas que estão ao redor quando fazemos essa refeição junto na coletividade? Legal, Ricardo, essa pergunta é boa mesmo. Assim, programação neurolinguística é um estudo de como é que a gente funciona. Então, esses hábitos que você citou, que são hábitos inconscientes, a neurolinguística vai ajudar a torná-los um pouco mais conscientes e entender melhor como é que nós estamos funcionando, tirar parte desse automatismo. Todo não vai, nunca dá para tirar, mas parte a gente começa a entender. Programação neurolinguística é meio que a ciência do como. Como fazer isso? Então, na área de alimentação, o lado emocional, como você disse, está super conectado. Todo o nosso funcionamento está conectado à nossa alimentação e tem vínculos e consequências, certo, Valquíria? Exato. E assim, e como a forma de pensar, ou o hábito, como você diz, né, pensamento que gera a o estado emocional e o comportamento, né? Como a forma de pensar altera as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa performance, a nossa forma de agir, as nossas atitudes diante da vida e diante da gente mesmo, né? Então esses hábitos, a gente, como o Gilberto falou, a gente vai tornando eles mais conscientes, saindo do piloto automático e prestando atenção. Por exemplo, é uma coisa muito simples: qual a diferença entre você ter fome, saciedade e vontade? Muita gente que chega até nós nos procurando para isso, não sabem a distinção. Muitas vezes quando diz que está com fome, não é fome ainda. Às vezes pode ser até sede. Pode ser sede, exatamente, exatamente. Às vezes, Não é vontade de comer. e assim, e vontade também. O quanto eu preciso, então, para saciar a vontade, que não é fome. Eu costumo dizer, e a gente faz muita palestra, né, principalmente no grupo de emagrecimento nosso aqui durante a semana, aonde a gente trabalha um aspecto de que a nossa taxa metabólica basal, durante o dia, ela flutua muito o gasto calórico. Por exemplo, existe o ciclo circadiano, aonde nós temos a taxa metabólica basal, que 80% das calorias a gente gasta na parte clara do dia, e somente 20% a gente gasta na parte escura. Só que a maior parte da ingestão calórica das pessoas acontece na parte escura, quando a taxa metabólica é lenta, ou seja, por que que num metabolismo lento eu como tantas calorias? Obviamente porque eles não estão entendendo que a fome do período da noite não é uma fome física, Isso. é uma fome psíquica. E aí como que a neurolinguística pode nos ajudar principalmente nesse período crítico, porque a criticidade da noite é extremamente complicada. Por quê? Se eu ingiro muita caloria num horário que eu gasto tão pouco, meu cérebro vai entender o seguinte: por que que esse infeliz está comendo tanto num horário que eu gasto pouco? Vou guardar, porque ele entende que vai vir um momento de restrição. É. E a neurolinguística nos ajuda como neste horário? Então, aí tem várias ferramentas importantes. Por exemplo, a forma como, quando você falou do hábito, existe, para eu criar um hábito, eu tenho uma representação interna daquilo, né? Eu crio uma representação de como eu experiencio aquele alimento, aquela hora de comer que está ligada ao hábito. Se a gente modifica a forma como está representado isso aqui dentro, com ferramentas, né? Que você usa a sua mente para fazer isso, então você muda a forma como está codificado aquilo no meu cérebro, né? Na minha mente. A forma muda a vontade. Muda a vontade. Muda a vontade. Agora, mudar a forma, você tem que fazer. Aí é que está, as ferramentas vêm para isso. São ferramentas muito simples, mas que mexem com essa estrutura. Ele acessa conexões que não estão presentes na hora que eu vou para a comida. Então, a gente acessa outras conexões nervosas ou mentais, né, cognitivas, que a pessoa vai comer e diz: não, por que que eu vou comer isso?
pela consciência, não só pela informação. É a união das informações nutricionais com as informações emocionais. Exato. E a combinação vai dar o resultado desejado. Que tem uma ferramenta muito importante, muito bonita, que até que eu acho, porque aí também, quando a gente vai trabalhando essas ferramentas, você vai mudando também, a pessoa vai mudando a forma como ela se enxerga. O que ela pensa sobre ela influencia muito no que ela, na autoestima dela também, né? A imagem, como eu me vejo, como gulosa, como isso, como uma pessoa que não tem jeito, que já tentei de tudo. Então, esse conceito que eu começo a atribuir de mim vai afetar também o que eu sinto sobre mim. E quando a gente mexe nessas representações internas, você vai mudando também a forma de pensar sobre si mesmo, né? Eu não sou tão gulosa assim, eu não estou entendendo bem o que é que o meu corpo está pedindo. Será que ele está pedindo comida? Será que ele está pedindo descanso, acolhimento, prazer, lazer, outras fontes de prazer? Começa a ter essa consciência. É porque, basicamente, a gente acaba buscando aquilo que é de mais fácil acesso. Exato. E comida, querendo Sim, ou mais não, rápido. é fácil acesso para todo mundo, né? E ainda mais que a indústria ela acabou disponibilizando para a gente não só um fácil acesso, como também uma comida que tem sabor. E na cabeça da pessoa fica muitas vezes algo intrínseco que é o seguinte: Sabor é bom. se é saboroso, É. não é saudável. E se é saudável, é ruim. Exato. Então, isso é muito ruim, né? Crença. Essa associação, né, negativa de que não tem como você ter uma comida saborosa e também saudável. Por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente estava num workshop aqui no Rituale. E aí, nesse workshop, a gente provou um cheesecake, né? E esse cheesecake, ele tinha sabor, mas ele também era saudável. Se a gente consegue trabalhar saúde e sabor e mexe com a neurolinguística da pessoa, a gente consegue resultados efetivos para promover mudanças duradouras? Sim ou não? Sim. Sim. Completamente sim. E é interessante porque até, como você fala, é um processo, né? Para você sair desse canal daqui para chegar lá, né? Com prazer, com saciedade. Mas tem ferramentas também que você cria um estado emocional desejado. O que que eu quero? Eu quero ser saudável, eu quero comer bem. Isso é o que eu desejo, né? Embora tenha o hábito ali, o que eu estou habituada e o que eu me digo, que é mais forte do que esse desejo. A gente cria um vínculo, né, uma associação entre esse estado desejado e emoções que fortalecem esse estado desejado. Isso é que é o mais poderoso. É muito lindo quando você vê a comida de gente. Outro dia uma cliente minha me ligou e disse: Valquíria, eu estou te ligando, ela estava chorando. Eu digo: o que está acontecendo? Eu estou em frente à geladeira. Eu abri a geladeira, vi o pudim que eu mais gosto e eu não estou com vontade de comer. Isso é mágico para mim. Ela disse: eu não estou com vontade, porque normalmente eu tinha vontade, eu não quero nem ver. Ou ficava proibindo a casa de ter aquele alimento na geladeira. Assim, eu não estou com vontade, porque eu estou me dando outras coisas que eu precisava. Eu achei muito, muito bonito isso. Isso foi a semana passada. Ela ressignificou, então, de Significou tal forma que o pudim agora é ocupado por uma outra por coisa. uma outra coisa mais importante para ela. A ideia é entender que emoção está por trás daqui. Está com fome de quê? Está com fome de quê? Esse é o nome do nosso grupo de emagrecimento. Você tem fome de quê? Fome de quê? Exatamente, trabalhamos isso também. Na sua palestra hoje, você citou o caso de gente que desconta na comida outras coisas e come compulsivamente. Se entender e gerenciar essa emoção que está por trás dessa compulsão, desse hábito, ele desaparece. Não adianta atacar a consequência. Tem que entender a causa para a consequência não ocorrer mais. E não preciso me controlar. Se eu não tiver o desejo, eu não preciso controlar o desejo. É só diminuir, entendendo a emoção que está por trás daquilo. E é relativamente fácil com o PNL e conscientização de informações nutricionais, informações emocionais, encaixa e gera a mudança desejada. E é interessante, como você falou, para que a pessoa se comprometa, ela precisa ter motivação, né? Então, ela precisa ter um motivo para ter aquela ação. E esse motivo tem que ser um motivo muito forte para ela, né? Quando você fala, a maioria das pessoas que procura é sempre porque eu tenho um evento,
e eu preciso estar bem nesse evento, ou vai chegar no novo, Natal, e eu, Tá vendo na rua? né? E eu Projeto verão. A outra coisa que é muito importante é que a maioria das técnicas, das ferramentas para emagrecimento vem de fora para dentro, né? É difícil a pessoa internalizar tudo aquilo que ela está vendo, né? Então, essas técnicas de PNL trabalham de dentro para fora, né? Como é que vai criar ou gerar uma motivação, um motivo mais forte? Como é que eu posso aprender a reconhecer o verdadeiro, aquilo que você falou hoje de manhã, o que é importante para você? As pessoas que estão numa dieta mais vigorosa, por exemplo, vão ao restaurante, abre o cardápio, o que eles olham primeiro? O que não pode comer ou o que pode comer? Em geral, o que não pode, né? Aí dá mais vontade. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, só para perceber como uma palavrinha pode gerar na cabeça da gente coisas incríveis. Se eu disser para você não pensar num bolo, Bem gostoso. você pensou, né? A gente pensa no bolo. Pode ser até um bolo de aveia, de outra coisa. O meu foi um de fubá. É, só. O meu foi de Se, chocolate. se eu, se eu falei para não pensar, por que você pensou? Porque o cérebro ele tem que ir lá buscar aquilo que você pensou para representar. depois ele dizer que não. Então não é mais fácil eu dizer, pense numa fruta bem saborosa, numa salada bem gostosa. Eu já pensei na lixia, porque tá chegando agora final de ano, e é época de lixia e é a fruta que as minhas filhas mais gostam. Eu também. Exato. Então, assim, só dizer o que eu não quero engordar, ou eu não quero comer doce, é uma coisa saudável. Mas diga então o que você quer. A gente está acostumado a dizer o que não quer. Eu costumo dizer quando a gente trabalha a questão do emagrecimento, que a gente deveria pegar uma folha de papel, dividir ela ao meio e fazer uma lista ali de restrição, ou seja, aquilo que, por exemplo, eu devo eliminar. Então, eu vou criar aqui a minha lista do que eu devo abdicar, que são coisas que fazem mal e eu não deveria comer. É a minha lista de exclusão. Mas eu devo criar do outro lado uma lista de inclusão, que é aquilo que eu não como e eu deveria comer. E eu sempre pergunto para eles, por qual lista vocês começariam? Exclusão ou inclusão? E eu pergunto de propósito. E eles geralmente dizem, exclusão. E é sempre o caminho errado. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Por quê? Se eu começo a excluir, daqui a pouco eu fico com algo tão monótono que a gente volta. Tá, ao invés do que tem que conseguir. Sim. Então, se a gente começa incluindo, o processo da exclusão, ele se torna tão natural que chega um certo momento que você tem um leque tão grande de opções que a exclusão fica tão fácil que você não fica pensando naquilo. Então, você não vai ficar sofrendo pensando, tenho que tirar bolo de chocolate. Mas sim, tenho que aprender a comer tal coisa. Isso. Claro. E 3 perguntas legais para se fazer, complementando o que você falou, que eu uso para comportamentos, podemos usar para comida. O que eu preciso parar de comer, o que eu preciso continuar a comer e o que eu preciso começar a comer. 3 perguntas que ajudam a disciplinar isso como um todo. Essa é uma parte de conscientização, eu acho super importante quando você dá essa lista, mas é interessante que a linguagem, a comunicação, a forma que eu penso, quando eu falei do não, as pessoas dizem não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo, e pensam nisso o tempo inteiro, porque eu estou dizendo não, então vem para cá, e não coloco o que é que eu quero comer. E o proibitivo sempre é muito ruim, porque, como dizem, se é proibido, é mais gostoso, né? Mas eu brinco, se é proibido e é mais gostoso, também é mais calórico. Então, tem que tomar cuidado. Complemento, Mas é muito interessante a gente observar, então, para a gente poder fechar, a questão de que eu devo olhar sempre o processo, né, do lado positivo da coisa, e eu preciso entender para onde eu quero ir, e não o que eu quero só evitar. e não só o que eu quero evitar. Então, dentro do processo da mudança, eu tenho que ter primeiro onde eu quero chegar Isso. e como eu devo construir esse caminho até alcançar, né? E aí, Passo a passo. e aí entra o processo. E a PNL, então, nos ajudaria a construir o processo para que eu atinja o meu objetivo final. Não só planejar, como ferramentas para Para construir construir. as emoções que subjazem, que permeiam essas decisões inconscientes,
para que elas se tornem mais E adequadas. é interessante, tem técnicas também para você identificar com precisão o gatilho que dispara a vontade compulsiva. Enquanto aquele gatilho não acontece, eu ainda tenho controle, mas quando aquilo acontece, eu não tenho controle. Então, é muito interessante perceber o gatilho e aplicar a ferramenta antes do gatilho, né? O gatilho mental, vamos indo, a pessoa, não, aqui, quando chega aqui, aí não dá. Então, a gente tem que aplicar antes desse gatilho. Então, são ferramentas muito simples, mas muito eficientes. E o mais legal é que, às vezes, você fazendo uma vez, mudando aquilo, muda. Às vezes a pessoa diz, quantas vezes eu preciso fazer esse exercício? Eu digo, não, essa situação já mudou. Não precisa refazer, né? Aí eu digo, o cérebro da gente é inteligente, apesar da gente. Muito bom, muito bom. E as suas palavras, Gilberto, para fecharmos? Cuidado com seus desejos, você pode acabar conseguindo. Quer ser mais saudável? Vem aqui para o Ritual que vai aprender umas coisas muito úteis e vão te ajudar muito. Muito bom. Bom, obrigado por esse bate-papo. Obrigada. Espero que muito em breve nós estejamos juntos para novos projetos. Suas parceiras. Com certeza.